a nossa primeira aula, a aula 1. Na aula de hoje, vamos estudar alguns conceitos muito importantes, que são conceitos norteadores dos estudos linguísticos de um modo geral. Estou falando do conceito de linguagem, de língua e de linguística. Para nós começarmos nossos estudos, vamos, antes de mais nada, começar a pensar o que é que você entende pelo termo linguagem? Já parou para pensar? Bom, quando nós falamos de linguagem, o primeiro lugar que nós vamos procurar o significado é no dicionário. E quando chegamos no dicionário, nós vamos observar que a palavra linguagem pode pode ter diferentes sentidos, dependendo do contexto no qual ela for empregada. Nós podemos falar também sobre diferentes tipos de linguagem, como a linguagem animal, como a linguagem da música, a linguagem da dança, a linguagem das libras, dos sinais, a linguagem de um computador e até mesmo a linguagem de trânsito. Como vocês podem ver, nós temos aí apenas alguns exemplos dos diferentes tipos de linguagem que nós podemos encontrar ao nosso redor na nossa vida. Não importa qual seja o sentido que a palavra linguagem tenha. O que é muito importante ter em mente é que, independente desse sentido, todos eles têm como função, como intenção, estabelecer uma comunicação. Portanto, mais do que entender a lista de conceitos sobre o termo linguagem, é fundamental compreender que não existem, neste caso, concepções certas ou erradas, mas sim diferentes pontos de vista, de abordagens, de escopos teóricos que, em conjunto, constroem a história da linguística, que nós já vamos falar um pouquinho mais à frente. Bom, vocês viram ali nos primeiros slides que nós vamos ter diferentes tipos de linguagem. E essas linguagens podem ser classificadas em linguagem verbal, linguagem não verbal e linguagem mista. Vamos ver cada uma delas? A linguagem verbal é aquela linguagem, o tipo de linguagem, que nós fazemos uso todos os dias, seja ela de forma escrita ou de forma falada, de forma oral. Essa linguagem é a linguagem que nós usamos para nos comunicar, ou seja, para passar ou receber informações. Nós vamos ter também a linguagem não verbal, que é aquela que é feita quando empregamos imagens, figuras, desenhos, símbolos, a dança, o tom de voz, a postura corporal, a pintura, a música, a mímica, a escultura e gestos como meio de comunicação. Olha aí a palavra comunicação aparecendo novamente. Nós vamos ter também a linguagem mista, ou seja, a mista já está dizendo o próprio nome. Ela vai englobar o quê? A linguagem verbal e a linguagem não verbal. É aquela que, de modo harmônico, vai compor o texto com uma visão crítica. Então, nós podemos citar como tipos de linguagem mista, não somente os textos, mas também a propaganda, notícia, reportagem, manuais de instruções, embalagens de produtos. São aquelas, então, como nós vimos, que vão usar das palavras e também vão usar de figuras, de imagens. Bem, para nós, estudantes de um curso de letras, futuros professores e pesquisadores, a palavra linguagem nos interessa quando inserida no contexto do estudo da ciência humana, conhecida como linguística. Ok? Bem, mas diante de tantos sentidos da palavra linguagem, nós vamos então, dentro do que nos interessa, que é a área da linguística, trazer aqui o conceito que vai ser norteador dos nossos estudos de agora em diante. Nós vamos então agora, para os estudos linguísticos, deixar de lado os diferentes sentidos que a palavra linguagem pode ter e nós vamos aplicar a palavra linguagem, um conceito norteador do pai da linguística, o Ferdinand Saussure. Para Saussure, a linguagem é definida como uma faculdade humana, uma capacidade que os homens têm
para reproduzir, desenvolver e compreender a língua e outras manifestações simbólicas da língua. Para Saussure, a linguagem envolve uma complexidade e uma diversidade de problemas que suscitam a análise de outras ciências. Para Saussure, portanto, a linguagem é heteróclita e multifacetada. Saussure também divide a linguagem em duas partes inseparáveis. A linguagem, que é a capacidade que o ser humano tem de se comunicar por meio de língua. Então, nós temos aí a primeira parte da linguagem humana, que é a língua. E a língua, ela nada mais é do que um código escolhido por uma determinada comunidade para se comunicar. E dentro da língua, a língua é a parte social, nós vamos ter dentro da língua a parte individual, que é a fala. Para Saussure, a língua nasce a partir de um acordo involuntário, né? Ou seja, sem uma obrigatoriedade de um determinado grupo social. E a aplicação dessa língua dentro desse grupo, ela vai para cada sujeito, para cada indivíduo, que vai ter a maneira da expressão oral, como ele utiliza essa língua. Bom, então, como nós podemos ver, a língua, ela é a linguagem verbal utilizada por um grupo de indivíduos que constitui uma comunidade. A fala, no entanto, é a realização concreta da língua. É feita por um indivíduo da comunidade em um determinado momento. É um ato individual. Lembrem-se bem disso, que cada membro pode efetuar com o uso da linguagem. Então, a língua é a mesma para um grupo social, mas a maneira como a pessoa se expressa, ela é individual. E aí, nós temos ali, no texto da Margarida Petter, no livro do Fiorin, trazendo uma breve descrição dos estudos da linguagem, até nós chegarmos na época da linguística como ciência. Então, como nós vamos ver aqui nesses pontos que eu coloquei de texto, e eu coloquei em texto porque foi muito difícil achar ilustrações dentro da internet que pudessem descrever mais, vamos dizer, com clareza, cada item desses. O que é importante para vocês nesse momento? Vocês saberem que teve uma história cronológica até dos estudos da linguagem, até que nós chegássemos na linguística. Então, como vocês podem ver lá no livro da Margarida Petter, no artigo da Margarida Petter, me desculpe porque o livro é do Fiorin, os estudos sobre linguagem, eles são muito antigos, né? Eles datam mesmo de antes de Cristo. E antes de Cristo tem o destaque para a primeira gramática, foi criada por Panini. Os estudos antigos, antes de Cristo, eles tinham como objetivo fazer a leitura, o estudo de textos religiosos, principalmente na Índia, pelos hindus. Mais adiante, na Idade Antiga, os gregos conseguem definir a relação entre o conceito de significado e a palavra que o designa. Mas até então, nesta época, apesar de todos esses registros da linguagem, não havia ainda uma fundamentação única, científica, que norteasse todos esses estudos. Então, nós vamos ver aparecer vários estudos diferentes, mas nenhum deles dentro do processo científico, do método científico. Nos séculos 17 e 18 também, vamos destacar aí a gramática de Port Royal, de Lancelot e Arnold, que demonstra que a linguagem se fundamenta na razão, é a imagem do pensamento e que, portanto, os princípios da análise estabelecidos não se prendem a uma língua em particular, mas serve para qualquer língua. No século 17, nós vamos ter aí a tradução de livros sagrados, né? Os hindus faziam os estudos dos livros religiosos e aqui se fazia a tradução dos livros sagrados em numerosas línguas, apesar de manter-se o prestígio do latim como uma língua universal.
Surge o mais antigo dicionário poliglota do italiano Ambrosio Calepino. Mas os acontecimentos que vão realmente marcar e que até hoje são utilizados como fundamento para os estudos, eles aconteceram a partir do século XIX. A partir do século XIX, há o conhecimento de um número maior de línguas, o interesse pelas línguas vivas, pelo estudo comparativo dos falares. Surge, então, muito interessante, o primeiro método histórico que influencia no surgimento das gramáticas comparadas e da linguística histórica, ou seja, vai se estudar as línguas durante a sua evolução. Conclui-se que a língua é dinâmica, ou seja, as línguas se transformam com o tempo, independentemente da vontade do homem. E aí sim, no início do século XX, com a divulgação dos trabalhos de Ferdinand de Saussure, a linguística passa a ser reconhecida como estudo científico. E é esse o ponto que merece um destaque. Estudos linguísticos estão centrados na observação dos fatos da linguagem, observação dos fatos anteriores ao estabelecimento de uma hipótese. A linguística é um corpo de conhecimentos sistematizados, adquiridos via observação, identificação, pesquisa e explicação de determinadas categorias de fenômenos e fatos e formulados metódica e racionalmente, ou seja, passa a ser então um conhecimento baseado no método científico. A linguística é a ciência. Justamente por utilizar o método científico, passa a ser chamada de ciência. Então, a linguística é a ciência que se dedica ao estudo da linguagem verbal humana. Essa parte é muito importante, vou repetir. O estudo da linguagem verbal humana. E a linguagem verbal humana, ela vai ser o quê? A língua. E aqui nós temos um pouquinho só para mostrar o que é o método científico. Ou seja, a partir do momento que a linguística passa a seguir o método científico, ela passa a validar esse conhecimento. Então, concluindo, o termo linguagem não é fácil de ser definido, pois vai depender da perspectiva do pesquisador. Além do mais, nas ciências relacionadas às pesquisas na área de letras, o termo linguagem, via de regra, relaciona-se com o processo de comunicação e engloba dois elementos fundamentais, a língua e a fala. E a linguística é o nome dado à ciência que se ocupa dos estudos da linguagem humana, ou seja, o rigor científico. Bem, essa seria a nossa aula de hoje, pessoal.